A Bíblia Etíope, um dos tesouros mais fascinantes da história do cristianismo. Alguns dizem que ela é a Bíblia mais antiga do mundo. Outros afirmam que é a mais completa, com livros únicos, como o famoso livro de Enoque. Mas o que torna essa versão tão especial? Para entender, precisamos viajar no tempo, até o antigo reino de Axum, o primeiro reino africano a adotar o cristianismo. A história da Bíblia Etíope está profundamente ligada a uma lenda muito mais antiga, a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, em Jerusalém. Segundo a tradição etíope, essa visita não foi apenas um encontro político, mas o início de um laço sagrado entre o reino de Israel e a Etiópia, um laço que teria resultado no nascimento de Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá. Esse é o começo de uma história cheia de mistério e fé, que, segundo a tradição, culmina na chegada da Arca da Aliança à Etiópia, onde supostamente estaria guardada até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens do cristianismo etíope, explorar suas sagradas escrituras, e desvendar o que é fato e o que é mito nessa rica tradição religiosa que sobrevive há milênios. Prepare-se para descobrir segredos pouco conhecidos de um dos ramos mais antigos e intrigantes do cristianismo. Mas antes de começar da Bíblia Etíope e a Igreja Ortodoxa Etíope. Para entender essa história desde o início, precisamos voltar cerca de 3.000 anos no tempo. Segundo a tradição etíope, tudo começou quando uma rainha africana chamada Maqueda, mais conhecida como a Rainha de Sabá, ouviu falar de um homem extraordinário. Um rei distante, justo e sábio, que governava o poderoso reino de Israel. Esse rei era Salomão. As histórias sobre sua grandeza chegaram até a rainha por meio de mercadores que haviam visitado Jerusalém, carregando camelôs repletos de ouro, prata e pedras preciosas. Deslumbrada com esses relatos, a rainha de Sabá decidiu visitar Salomão. Ela organizou uma caravana grandiosa, carregada com tesouros de seu reino, e partiu rumo ao norte para encontrar o rei. Quando finalmente chegaram a Jerusalém, os dois se encontraram e passaram vários dias discutindo sobre questões de Estado e de fé. Ao final da visita, a rainha de Sabá teria declarado sua conversão ao Deus de Israel, dizendo: "Não adorarei mais o sol, mas sim o Criador do sol, o Deus de Israel." E esse não foi o único legado da visita da rainha de Sabá. Segundo a tradição, dessa união entre ela e Salomão, nasceu um filho, Menelik. Esse menino cresceu na Etiópia, anos depois, decidiu visitar o pai em Jerusalém. Quando chegou lá, a semelhança entre Menelik e Salomão era tão grande que todos o receberam como se fosse o próprio rei. E Salomão, impressionado, reconheceu-o como seu legítimo filho. Salomão chegou a propor que Menelik se tornasse seu sucessor no trono de Israel, mas Menelik recusou, pois havia prometido retornar à Etiópia. Em vez disso, ele foi ungido rei, e uma comitiva de israelitas o acompanhou de volta à África. Mas, segundo a tradição, esses israelitas não voltaram de mãos vazias. Eles teriam levado consigo a Arca da Aliança. Quando Salomão descobriu o que havia acontecido, já era tarde demais. A arca estava longe de Jerusalém, e Menelik já estava a caminho da Etiópia. A tradição afirma que foi com a ajuda de anjos que a Arca da Aliança chegou ao território africano, onde permanece até hoje, guardada na capela de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Essa narrativa é uma das mais antigas e profundas da Igreja Ortodoxa Etíope, e é considerada sagrada até os dias de hoje. Mas até que ponto essa história é baseada em fatos históricos? Agora, o que sabemos de fato é que a Bíblia Etíope é uma das mais diferentes do mundo, com uma coleção de textos que inclui livros raros, como o livro de Enoque, que revela histórias sobre anjos caídos, gigantes e demônios, temas místicos que fascinam até hoje. A Bíblia Etíope também contém o livro dos Jubileus, que amplia as histórias do Gênesis, e muitos outros textos que não se encontram nas Bíblias ocidentais. Com mais de 81 livros, ela é significativamente maior do que a maioria das Bíblias cristãs, que possuem 66 ou 73 livros, dependendo da tradição. Mas será que isso a torna a Bíblia mais completa? Vamos explorar essa e outras questões sobre as sagradas escrituras da Etiópia enquanto descobrimos o fascinante universo do cristianismo etíope, sua história e sua fé. A narrativa que você forneceu, que abrange as origens lendárias da Igreja Ortodoxa Etíope, o suposto transporte da Arca da Aliança para a Etiópia e a singularidade da Bíblia Etíope, mistura de maneira fascinante tradição, lenda e fatos históricos. Entretanto, uma análise histórica crítica revela vários pontos de tensão entre o mito e a realidade. Vamos detalhar esses contrapontos com base em evidências históricas e acadêmicas. A rainha de Sabá e o rei Salomão, mito ou fato? A tradição etíope sustenta que a dinastia salomônica começou com a união da rainha de Sabá, Maqueda, e o rei Salomão,
gerando um filho, Menelik, que teria levado a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa história é contada principalmente no Quebra-Nagast, Glória dos Reis, um texto fundamental para a história etíope. Visão crítica. Historicamente, não há evidências arqueológicas ou registros contemporâneos que confirmem essa relação. A Bíblia menciona a visita da rainha de Sabá a Salomão, 1 Reis 10, 1-13, mas não menciona um filho. O Quebra-Nagast, compilado entre os séculos 13 e 14, foi escrito muitos séculos depois dos supostos eventos, como apontado por historiadores, parece ter sido criado para legitimar politicamente a nova dinastia etíope, que buscava afirmar sua descendência divina e real através de Salomão. Portanto, a história tem mais fundamento como um mito político-religioso do que como um fato histórico. Além disso, a etimologia de Sabá também é debatida. Muitos especialistas acreditam que Sabá se refere a um reino árabe, provavelmente no atual Iêmen, o que complica ainda mais a conexão direta com a Etiópia. A Arca da Aliança na Etiópia, evidências ou mitologia. De acordo com a tradição etíope, Menelik teria levado a Arca da Aliança para a Etiópia, onde está guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Segundo o relato, a arca foi transportada miraculosamente com a ajuda de anjos, e até hoje permanece oculta de olhos públicos. Visão crítica. A ausência de evidências materiais e históricas é um grande problema. Não há nenhum documento contemporâneo ou vestígio arqueológico que confirme a presença da arca na Etiópia. Além disso, a arca é guardada sob grande sigilo, acessível apenas a um sacerdote designado, o que impede qualquer análise ou estudo acadêmico. A maioria dos historiadores e arqueólogos modernos é cética quanto a essa alegação, considerando a história da arca mais uma questão de fé e identidade cultural para os etíopes do que uma realidade histórica. Alguns estudiosos sugerem que a tradição pode ter sido influenciada por contatos antigos entre judeus e cristãos com a região de Axum, especialmente durante a diáspora judaica e o surgimento do cristianismo. O cristianismo etíope e o impacto do eunuco batizado pelo apóstolo Filipe, um marco histórico? O relato bíblico de um eunuco etíope sendo batizado pelo apóstolo Filipe, Atos 8, 26-40, é frequentemente citado como um dos primeiros contatos do cristianismo com a Etiópia. Segundo a tradição, esse eunuco teria levado o evangelho de volta à Etiópia. Visão crítica. Embora o relato bíblico mencione um eunuco etíope, a palavra etíope era amplamente utilizada no mundo antigo para designar povos de pele escura da África, sem especificar necessariamente a Etiópia moderna. Além disso, o impacto histórico desse evento é incerto. O cristianismo na Etiópia só começou a se consolidar de forma significativa no século IV, com o reinado de Ezana, o primeiro rei cristão do reino de Axum, mais de 300 anos após o suposto batismo do eunuco. 4. E a Bíblia etíope, a mais completa ou a mais diversa. A Bíblia etíope, com seus 81 livros, é frequentemente apontada como a mais completa em comparação com as Bíblias protestante e católica, que possuem 66 e 73 livros, respectivamente. Ela inclui textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que não são encontrados em outras tradições cristãs. Visão crítica. A questão da completude depende, em grande parte, da definição de cânon. O cânon etíope é, de fato, mais inclusivo, mas isso não o torna necessariamente mais completo no sentido teológico. A ideia de completude é subjetiva e reflete mais a tradição eclesiástica etíope do que um consenso sobre os livros sagrados do cristianismo. A inclusão de textos apócrifos e pseudepígrafos como o livro de Enoque reflete a riqueza cultural e teológica do cristianismo etíope, mas também demonstra como diferentes tradições cristãs desenvolveram seus próprios cânones com base em fatores históricos, geopolíticos e doutrinários. Além disso, como mencionado na própria narração, o conceito de cânon na Igreja Ortodoxa Etíope é fluido, e não há uma edição oficial da Bíblia que inclua todos os 81 livros de maneira formal. A falta de uma lista definida reflete a diversidade e a flexibilidade com que a Igreja Etíope aborda a Escritura Sagrada. 5. E a cristianização da Etiópia, um processo gradual. O cristianismo se estabeleceu formalmente na Etiópia durante o século IV, sob o reinado do rei Ezana de Axum, que se converteu ao cristianismo com a ajuda de Frumêncio, um missionário de origem síria. Isso marcou a Etiópia como uma das primeiras nações oficialmente cristãs do mundo, junto com a Armênia. Visão crítica. Embora a cristianização formal tenha ocorrido no século IV, a narrativa de que o cristianismo esteve presente de forma significativa antes disso é difícil de comprovar. O processo de cristianização da Etiópia foi gradativo, e o cristianismo coexistiu com práticas religiosas tradicionais durante séculos.
Há também evidências de interações comerciais e culturais entre a Etiópia e o mundo romano e bizantino, o que facilitou a difusão do cristianismo na região. Conclusão. A história da Igreja Ortodoxa Etíope e da Bíblia Etíope é rica e complexa, repleta de tradições e lendas que desempenham papéis importantes na identidade cultural e religiosa da Etiópia. Contudo, uma análise histórica crítica revela que muitos dos relatos tradicionais carecem de evidências concretas e são mais representativos de mitos fundadores do que de eventos históricos verificáveis. A conexão entre a Etiópia e o judaísmo, o cristianismo primitivo, e a alegada posse da Arca da Aliança são todos temas envoltos em mistério e fé, sem uma base sólida em dados históricos ou arqueológicos confiáveis.